Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a aula 1 de filosofia do segundo trimestre. Tudo bem? Olha só, nosso primeiro trimestre, ele se concluiu com a última aula sendo uma aula sobre Platão, onde o tema era a alegoria da caverna. Agora, o segundo trimestre, nós vamos continuar com o Platão. A gente precisa ver o Platão e o Aristóteles para a gente poder ir para os filósofos medievais. Porém, a gente ainda não abriu ainda totalmente os conceitos principais aí de Platão para poder ter bastante segurança quando chegar no Enem, quando chegar nos vestibulares, ok? Então, olha só, segundo trimestre, ainda continuando filosofia clássica, aula 1, Platão 2, né? O Platão 1 foi Alegoria da Caverna, agora Platão 2. Para a gente poder iniciar com a nossa reflexão e conhecer os principais conceitos do Platão, olha só essa frase: buscar e aprender, na realidade, não são mais do que recordar. Certo? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, o que o Platão quer dizer com isso? Bom, para ele, a teoria do conhecimento é, digamos assim, o centro ou núcleo do seu pensamento, a forma como nós podemos conhecer. Neste sentido, ele herdou de Sócrates, seu mestre, uma forma de entender que o conhecimento ele acontece através de níveis, né? Através de, digamos assim, existe um conhecimento supremo em relação a um conhecimento mais simples do senso comum. Porém, esse conhecimento nesse nível mais elevado, a gente precisa se encaminhar para ele, né? Ou seja, existem coisas que podem me levar para o engano e existem coisas que podem me levar para o conhecimento verdadeiro. O que seria esse conhecimento verdadeiro? E aí a gente precisa compreender, de certa forma, a teoria da reminiscência. E aí a gente entendendo a teoria da reminiscência, a gente consegue entender, por exemplo, essa tese, né, de que o corpo é a prisão da alma. Então, o Platão ele vai acreditar que o nosso corpo material, sensível, ele aprisiona algo maior do que ele, que é a nossa alma que nele está. Tudo bem? Então, olha só. O que seria essa teoria da reminiscência? A partir da tese da imortalidade da alma, Platão ele quer mostrar para a gente não só que a gente, digamos assim, vai sempre existir, como a gente já existia antes do nosso corpo. Isso mesmo. Mas aonde existia? Onde nós existíamos? Né? Poderia ser a nossa pergunta. Ele dirá que a alma, sendo imortal, ela já existia aonde existem as realidades eternas, imutáveis, imortais, que seria exatamente o plano do mundo das ideias. Tudo bem? Então, isso significa o quê? Que nós temos uma existência enquanto nossa alma, que é eterna, ela sempre existiu, sempre vai existir. Porém, acontece alguma coisa quando nós nos encarnamos num corpo sensível e material, em que acontece uma espécie de apagão, um esquecimento, uma amnésia, né? E aí tudo que a gente vai fazer nesse mundo material é tentar recordar as verdades, né, que a gente já conhecia no mundo das ideias. Então, por isso que é um exercício, o exercício de aprendizagem é um exercício de rememoração, né, de lembrar, de certa forma. Tudo bem? Então, olha só, eu abri aqui o slide, né, da aula de hoje, para a gente poder entender aí um pouquinho do Platão. Olha só, essa é uma obra renascentista que retrata aqui, né, alguns dos mais importantes filósofos da antiguidade, mas no centro dois filósofos peculiares. Aqui um detalhe, né, onde eles são mais expostos ali, agora aqui mais de uma forma mais próxima, Platão e Aristóteles, tá bem? Olha só, o Platão, ele aqui, né, segura uma obra sua, o Timeu, que é um diálogo, e aponta um dedo para cima, né, fazendo referência ao mundo das ideias.
Aristóteles, por outro lado, segura o seu livro A Ética e aponta, né, para baixo, mostrando a predominância aí, talvez, de que o conhecimento está, de fato, neste mundo mutável, né, neste mundo material. Olha só, esse quadrinho aqui ele mostra um pouquinho, faz referência à forma como Platão ele compreende um pouco essa divisão da nossa realidade em dois mundos, o mundo inteligível e o mundo sensível. A gente pode dizer que o Platão, então, ele é um filósofo que coloca aí uma dicotomia ou um dualismo. Ele interpreta o mundo diante de uma leitura dualista da realidade, onde existem dois mundos, o inteligível acima e o sensível abaixo. Olha só, o mundo inteligível, o cosmos eidético, né, ou das ideias ou das formas, é onde está a episteme, que é o conhecimento, a ideia, na verdade, e o cosmos aestéticos, ou seja, o mundo sensível, onde está a opinião, doxa, e o fenômeno, né, que seria a aparência. Tudo bem? Então, olha só, para a gente poder, né, a gente viu aqui na aula passada a alegoria da caverna, que traz muito essa referência, né? Aquele que está aprisionado no interior da caverna é aquele um que só consegue entender que a realidade é aquele mundo da aparência, o mundo material, o mundo sensível. Que, por outro lado, aquele que está fora da caverna, ele vai ser aquele que consegue contemplar este mundo das ideias, né? E para isso ele tem que sair do seu comodismo e buscar um conhecimento além, né? Olha só, então o que acontece? O mundo das ideias, né, das realidades supremas, que é esse que está aqui em cima, ele tem algumas características, ele é o mundo dos universais, onde esses universais, essas ideias, elas são eternas, ideais, imateriais e incorruptíveis. Por outro lado, o mundo material é o mundo onde existem os particulares. O contrário de universal é particular, onde as coisas são mortais, materiais e corruptíveis. O que significa corruptível e incorruptível? Corruptível significa que se corrompe, né? Ou seja, que apodrece, que deixa de ser, que é passageiro. O incorruptível é o contrário, significa eterno, na verdade, né? Aquilo que não se corrompe, aquilo que sempre se mantém o mesmo. Tudo bem? Então, olha só, aqui uma ilustração, né? O mundo material, onde existem cavalos particulares, o branco, o preto, o castanho, e existem cavalos, né? Altos, baixos e assim vai. E todos esses cavalos são cavalos, a gente pode reconhecer que são cavalos, justamente porque todos eles têm uma forma universal de cavalo, né? Que não é, na verdade, essa ilustração que está aqui, mas é a ideia de cavalo que todos nós sabemos o que é um cavalo quando nós vemos um cavalo. Né? Por quê? Porque nós já vivemos no mundo das ideias e sabemos o que é um cavalo. E quando a gente vê um cavalo, a gente consegue identificar que aquele ser vivo, ele participa da ideia de cavalo, que essa ideia é eterna, ela nunca vai mudar e nunca vai deixar de ser. Embora aquele cavalo particular, ele tenha uma data de nascimento, ele tenha características particulares e um dia ele vai deixar de existir. Tudo bem? Olha só, então este mundo das ideias é onde tem as essências, né? Ou seja, o belo, o bom, o verdadeiro. Enquanto o mundo material é o mundo do fenômeno, né? Das aparências, onde as coisas existem porque elas participam da existência dessas coisas superiores. Ok? Uma outra característica importante que a gente precisa tomar nota aqui é de que Platão ele escreveu uma obra chamada A República, onde ele traz ali algumas ideias do que era necessário uma cidade possuir ou que era necessário uma cidade ser para que ela fosse uma cidade ideal, onde ela trouxesse uma ideia de justiça, né, onde ela fosse uma cidade perfeitamente justa. E uma característica é que essa cidade ideal platônica ela não comportaria os poetas, os artistas, os cantores. Por quê? Porque Platão ele vai dizer que a arte ela vai ser uma imitação das coisas materiais.
Então, um artista que pinta um cavalo, ele está, na verdade, pintando um cavalo material, um cavalo particular. Um artista que faz uma escultura de um homem está imitando um homem particular, um homem material. E este homem, por sua vez, ele é cópia da ideia de homem. E o cavalo pintado é cópia da ideia de cavalo. Ou seja, o artista ele vai mais nos afastar do conhecimento das ideias e nos aproximar do conhecimento sensível, o que seria um grande erro. Tudo bem? Então, por isso que o Platão ele vai ser alguém que vai excluir os artistas, os poetas dessa cidade ideal, porque eles atrapalham na aquisição do conhecimento humano, né? Eles mais enganam do que trazem luz, tudo bem? Uma outra característica é que nessa ideia, deixa eu sair daqui do nessa ideia ainda, né, dessa dicotomia entre mundo material e mundo das ideias, está também essa noção da reminiscência que eu já falei para vocês, e de que essa alma, que ela é imortal, ela deve buscar o caminho da inteligência, da intelectualidade, da racionalidade, para conseguir, quando o seu corpo chegar no momento de não existir mais, ela poder se desencarnar e voltar ao mundo das ideias. Né? Então, é necessário então a gente já ter um encaminhamento durante a vida de não dar valor ou não se orientar pelo conhecimento sensível da experiência, porque ele só vai me levar ao erro. Lembra da alegoria da caverna, né? Que o conhecimento sensível é como as sombras no fundo da caverna. E eu preciso buscar o conhecimento racional e intelectual para conseguir conhecer as verdades do mundo das ideias e conseguir a minha alma, que é eterna, para lá voltar. Este movimento dessa alma nesse corpo material conseguir sair e voltar para o mundo das ideias, nós chamamos de ascese, né? Ou seja, subida, ascensão dessa alma. É essa ideia aí relacionada com o erro que a gente cai quando a gente se orienta pelos sentidos e o caminho virtuoso que a gente pode ter através da orientação da nossa vida, através da razão, da inteligência, é aquilo que é mais valioso em Platão, aquilo que ele vai mais somar aí para o pensamento da cultura ocidental. Tudo bem? Então, assim, tem atividade na plataforma EDB para vocês, e eu quero que vocês façam aí no caderno de vocês algumas anotações dos pontos principais, tudo bem? Se puderem, de repente, escrever, né, fazer um pouquinho esse quadrinho que está aqui, ó, projetado na tela para vocês, é só entrar lá no site, na aula 1 do segundo trimestre de filosofia, que vocês vão ver esse quadrinho bem legal aí no celular e poder passar ele para o caderno, tudo bem? Então aguardem a próxima aula, o próximo vídeo, e até a semana que vem.